Existe o tempo de avançar, o tempo de permanecer, o tempo de preservar, mas também tem o tempo de se afastar. Tem o tempo de deixar ir. Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal e eu continuo pedindo de você para comentar, curtir e compartilhar. Deixe qualquer comentário, porque o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos vídeos e vai mandar adiante. Também não esquece de dar seu like, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, seu descanso na nossa alma. E na alma que serve, naquela alma que é a alma de servo, a alma que se importa com a dor do outro. E nós vamos ler o texto de Marcos 6, nós vamos ler do 30 ao 37, que diz assim: Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas Jesus, porém, disse: Providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Até aqui, mas você pode ler até o 56. Amados, Jesus e os seus discípulos, eles tinham uma vida tão agitada que eles não sobravam tempo nem às vezes para descansar e nem para comer. E Jesus, ele vê a necessidade naquele momento dos seus discípulos, que eles estavam cansados, estavam com fome, e ele ordena: subam no barco e se afastem, para vocês descansarem um pouco. Jesus sabe, queridos, o prejuízo que é um discípulo com uma alma cansada. E hoje nós estamos vivendo um tempo que muitos de nós, discípulos de Jesus, nós estamos como os discípulos, os 12 de Jesus, aqui nessa passagem. Nós estamos cansados, nós estamos sem tempo, nós estamos exaustos, nós estamos chateados, nós estamos com fome, nós estamos tão apáticos, tão abatidos, e Jesus sabe que isso é um grande prejuízo para a alma de um discípulo. Jesus não deseja um discípulo cansado, um discípulo com fome, porque ele sabe o prejuízo que é ter um discípulo que o serve cansado e com fome. E é com fome não só do pão, mas principalmente com fome da palavra de Deus. Porque um discípulo que está passando fome da palavra de Deus é um discípulo que automaticamente vai ficar cansado. Ele vai se sentir cansado, porque ele está necessitado do alimento. Todo discípulo cansado, ele tem falta de fé, ele tem medo, ele teme a tempestade, ele tem uma visão distorcida, ele vê até fantasma como os discípulos de Jesus. Ele tem coração endurecido, porque tudo isso, se você ler até o 56, você vai ver que eles param no deserto, mesmo estando cansados. E eu quero te dizer isso. Mesmo que você esteja cansado, no percurso do seu descanso, você vai encontrar alguém pelo seu caminho que vai estar necessitado também de ser alimentado. Quando ele sai na intenção de descansar, de se alimentarem, quando Jesus vê, a multidão já está atrás deles.
Jesus se compadece dessa multidão que também queria ter a presença do Mestre, que também estava sentindo necessidade do alimento espiritual. E aí, queridos, o que eu aprendo com essa palavra? Que mesmo eu indo para o meu descanso, eu vou encontrar pessoas também na minha caminhada que vão estar tão necessitadas do alimento e do descanso quanto eu estava, o quanto eu estou. Então, queridos, Jesus vai entrar no nosso barco. E é só quando ele vai entrar no nosso barco que essa situação vai mudar na nossa vida. O meu cansaço, ele não vai definir a minha chamada. O meu cansaço não vai fazer com que eu deixe de ser discípula de Jesus. Eu posso estar cansada, mas a minha missão não será interrompida. O propósito do Senhor e a minha chamada não vão ser interrompidas só porque eu estou cansada e com fome. Ainda assim a chamada permanece. E isso tem o olhar de Jesus. Jesus estava com o olhar, percebendo, o olhar sobre os seus discípulos. Ele percebeu, vocês precisam de um tempo, de um descanso, vocês precisam se alimentar. E aí Jesus encontra pelo caminho uma multidão com os seus 12 e ele diz, olha, nós vamos ter que adiar um pouquinho aqui esse nosso descanso particular, porque tem uma multidão da mesma situação que vocês estão. Então, nosso cansaço não vai definir se nós podemos abrir mão da chamada, porque eu e você, nós podemos até estar de férias, descansando, mas se no nosso descanso, nas nossas férias, nós encontrarmos alguém que o Senhor envia, nós vamos precisar alimentar essas pessoas. Os discípulos, queridos, estavam ali no meio daquele cansaço, daquela fome, mas eles precisaram adquirir força para servir a multidão também. A multidão estava também com fome e com cansaço. Cansaço de não ter um pastor para alimentá-los. Cansados de homens que jogavam cargas sobre eles. Essas pessoas estavam com fome da palavra do Senhor. E, queridos, quando nós alimentamos a multidão, nós também somos alimentados. Os discípulos de Jesus, quando ele pergunta o que eles têm ali, porque o povo já estava ali há muito tempo, estavam cansados e com fome, e Jesus pergunta para os seus 12, o que nós temos? E eles estavam ali apenas com alguns pães e alguns peixes, e tem aquela multiplicação. Jesus disse, olha, façam sentar essas pessoas. Sentem e alimentem vocês. Alimentem vocês, mesmo cansados, mesmo com fome, porque nesse trabalhar de vocês, com o olhar na necessidade da multidão, vocês também vão ser reabastecidos. Vocês também terão descanso das suas dores, nas suas emoções, nos problemas do seu dia a dia. Você também vai experimentar um descanso na tua alma quando você se importar com a necessidade da multidão. A multidão não rouba o teu foco, a multidão te ajuda a entender, a continuar no seu propósito de servir, mesmo estando exausto, mesmo estando com fome. Porque quando eu faço por alguém, eu também recebo de volta. Porque mais importa dar do que receber. É mais valioso eu dar o que eu tenho do que eu receber. Mas automaticamente quando eu dou, eu também recebo. É uma troca. Quando o Senhor percebe que o meu foco não está em mim, não está no meu egoísmo de pensar só em mim, em mim, em mim, mas quando eu olho a necessidade do outro, a necessidade de alguém que está perto de mim, e às vezes, querido, eu vi hoje um testemunho de um pastor, ele falando o seguinte, ele saiu de casa sem nenhum interesse de encontrar com ninguém. Naquele dia ele estava automaticamente cansado, exausto, chateado, e ele não queria falar com ninguém. Mas quando ele encontra
pelo caminho um discípulo extremamente empolgado, animado, que queria ouvir um testemunho dele, é verdade que aquilo aconteceu tal dia, assim, assim? Ele falou, é. Ah, me conte, o senhor não é assim. O senhor gosta de detalhes, então me conte em detalhes o que aconteceu. E aí esse pastor conta que ele começou a falar. E aí, no momento que ele começou a contar as bênçãos de como foi aquela causa, quando ele disse, e aquele outro dia? E ele disse que quando ele percebeu, todo o cansaço dele tinha saído. Porque aquele discípulo trouxe um novo ânimo para ele. Trouxe a alegria de compartilhar as verdades do reino de Deus. Saiu o cansaço, saiu a chateação. Então, o que essa lição nos ensina? Que eu posso estar desmotivada, mas o Senhor vai colocar alguém motivado o suficiente para me motivar, para eu não desistir, para eu não ficar cansada, para eu liberar aquilo que eu tenho. Porque quando eu libero, eu recebo. Então, Jesus, queridos, sente empatia quando nós não estamos bem. Ele entende quando nós não estamos bem, mas Ele não quer que nós venhamos desistir só porque não estamos bem. Queridos, Jesus compreende o meu cansaço quando nós não estamos bem. Ele compreende porque o próprio Jesus experimentou isso. O próprio Jesus tinha necessidade de todos os dias se levantar na madrugada, se recolher a um lugar deserto para orar, para descansar, porque ele sabia que quando a multidão percebesse a presença dele, ele já não teria mais paz, não teria sossego para descansar, para orar, para buscar a face do Pai. Então, por que Jesus tem empatia comigo e com você quando ele percebe que nós estamos cansados? Quando nós não estamos bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, ele percebe e tem empatia, porque ele sabe que ele também cansava, mas que ele renovava suas forças todas as vezes que ele ia aos braços do Pai, todas as vezes que ele ia ao encontro do Senhor para orar e descansar nos braços do Pai dele, ele saía renovado. Queridos, o Salmo 23 define esse nosso pastor. O Salmo 23 diz: o Senhor é o nosso pastor, eu não terei, é o meu pastor, é o nosso pastor, eu não terei falta de absolutamente nada, porque o Senhor é suficiente. A presença do Senhor é suficiente para restaurar minhas forças, para me levar para pastos verdejantes, para águas tranquilas, aonde está a minha alma, pode estar um turbilhão, pode estar gritando uma situação dentro de mim, mas quando o Senhor, como meu pastor, me leva para esse pasto de refrigério, de tranquilidade, de paz, na presença do pastor, eu posso descansar. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que os homens colocam cargas pesadas sobre nós, colocam cangas no nosso pescoço. Já Jesus disse para nós, me entregue para mim. Eu quero tirar esse cansaço de você, eu quero tirar essa fome, esse desânimo. Eu quero carregar para você, porque o que eu tenho para te oferecer é muito leve, é muito suave. Então, homens como os sacerdotes daquela época jogavam uma responsabilidade em cima das pessoas, jogavam suas regras para serem aceitas, e Jesus está intercedendo quando os homens fazem isso também conosco, jogam, impõem as suas cargas, impõem as suas regras que cansam. Queridos, homens nos cansam literalmente. Aonde é que eu encontro refúgio e refrigério? Apenas quando eu estou no braço de Jesus, nos braços do meu Pai, naquele local onde Ele diz, vem porque eu vou interceder, para que você não desista, para que os homens não matem você, porque o homem mata, mas a presença de Deus restaura.
A presença de Deus nos dá ânimo para continuar. O amor foi nos dado pela graça e a misericórdia do Pai. O amor de Deus nos alcançou, colocando um ponto final em toda a situação de cansaço e desânimo. A presença de Jesus, o amor do Pai nos alcançou, trazendo salvação, trazendo libertação dessa necessidade que nós temos de termos esse descanso e essa fome saciada. O homem, as situações dessa vida nos causam muito desânimo. Eu não sei você, mas algumas situações, às vezes quando eu olho algumas situações, eu penso, nossa, que cansaço de tudo isso. Eu estou cansada disso. Eu estou exausta disso. Eu não aguento mais essa situação. Quantas, queridas, quantas mulheres, eu quero abrir agora aqui um parênteses sobre isso, quantas mulheres estão vivendo debaixo de um relacionamento, e eu não estou falando só mulher, homens também estão vivendo isso. Nós estamos vivendo relacionamentos, muitos homens e muitas mulheres estão vivendo relacionamentos doentios, tóxicos. E eles estão tão exaustos, estão tão cansados, quando o próprio Jesus disse, deixa eu tirar essa carga de você. Tem pessoas lidando com relacionamentos muito cansativos, que desanimam a continuar até sua própria família. Tem mulheres gritando por dentro a dor de se sentirem cansadas. Cansadas de terem um marido que as trai, uma esposa que trai, um cônjuge que não coopera com nada, que não ajuda em nada. Tem mulheres e homens cansados desse tipo de relacionamento. Pessoas exaustas e dizendo eu não aguento mais. Queridos, e eu vou te dizer algo. Você precisa se alimentar o suficiente da palavra do Senhor. Mas vai existir algumas situações que Deus vai entender quando você chegar no seu limite. Existe o tempo de avançar, o tempo de permanecer, o tempo de preservar, mas também tem o tempo de se afastar. Tem o tempo de deixar ir. E Deus tem misericórdia de nós. Eu já vivi isso. Eu já vivi dando oportunidades para que as pessoas mudassem, para que elas se renovassem, para que elas deixassem aquela situação. Mas quando eu cheguei no meu limite, no meu cansaço, eu fui não buscar orientação humana, o que eu faço, o que eu devo fazer. Eu fui buscar em Deus. Eu fui buscar minha resposta em Deus. Eu fui fazer minhas campanhas de oração. Eu fui para o secreto. Eu fui chorar aos pés da cruz para entender. É tempo de eu continuar ainda com esse cansaço? Ou é tempo de eu abrir mão dessa causa? Para que o Senhor cuide, para que o Senhor faça, para que o Senhor me oriente. Queridos, e todas as vezes, sem exceção, que eu fiz isso, que eu disse, Deus, eu estou cansada disso, Deus me livrou. Jesus sabia daquele momento que os discípulos precisavam descansar. Jesus sabe, e eu acredito que quando eles se alimentaram naquele deserto, eles disseram, pronto, agora eu servi a multidão e agora eu estou bem. Vai chegar o momento do cansaço? Vai ter cansaço? Vai. Mas também vai chegar o momento de Deus dizer, agora é hora de você também comer. Pare só de alimentar essa situação e alimente você. Porque às vezes nós estamos alimentando o outro e esquecendo de nos alimentar. Eu estou abastecendo a vida do outro, esquecendo de me abastecer. Eu estou orando pelo outro, mas não estou orando por mim. Eu estou cuidando do outro, mas não estou cuidando de mim. E há tempo para tudo. Eclesiastes diz isso. Há tempo para tudo. Você precisa ter esse entendimento, essa sabedoria, que você precisa alimentar-se da palavra do Senhor,
Você precisa ir ao pasto de Jesus para que Ele te traga a lugares tranquilos para você renovar suas forças. Olha, no deserto teve sobras, transbordou quando eles alimentaram a multidão. E desfrute dessas sobras. Não fique cansado só com o mínimo. Celebre o que sobra. Celebre, porque no deserto sobrou 12 cestos cheios. Celebre, desfrute o que sobra. Pare de se arrastar e de viver buscando só migalhas. Desfrute da abundância da presença. Desfrute do alimento que transborda todas as vezes que você é alimentado pelo céu. Quando você é alimentado pelo céu, todas as vezes vai transbordar na sua vida. Jesus não é Deus de migalhas, Ele é o Deus que transborda, que sobra suficiente para você e para a multidão que você está alimentando. Então, queridos, ore todas as vezes que você disser, eu estou cansado dessa situação. Jesus, eu preciso entrar num barco, eu preciso de um lugar, de um refúgio para eu descansar, para eu ficar sós. Eu preciso. Se permita ir a lugares onde você vai ao secreto com Deus, para você sair dali fortalecido. E quando você entender que Deus disse, chega, pronto, encerre. Mas encerre com paz no seu coração, sabendo que o Senhor está na causa, sabendo que Deus está na situação com você. Não se desespere, porque o Senhor nunca o deixará sozinho quando você estiver cansado. Uma alma cansada é uma alma cheia de prejuízos. Uma alma cansada, queridos, vai faltar sempre a fé. Numa alma cansada, vai sentir medo, vai até ver coisas que nem existem, vai ficar com o coração endurecido, porque uma alma cansada é uma alma prejudicada. Queridos, lá no versículo 50 diz assim, ficaram todos aterrorizados ao vê-lo quando Jesus estava indo na sua direção. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou, e os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. E hoje nós vemos muitas situações que acabam endurecendo ainda o nosso coração. Mesmo presenciando milagres, nós endurecemos o nosso coração. Nós precisamos aprender que Jesus vai estar sempre conosco. Mesmo que a gente fique assustado com algumas situações, como os discípulos ficaram ao ver Jesus vindo na sua direção, nós precisamos renovar nossas forças nele. E o próprio Jesus diz, não tenham medo, tenham coragem, sou eu, estou com você. Sou eu que estou contigo. Tenha coragem, não desista. Vai ter cansaço, mas também vai ter o ânimo, vai ter a paz, vai ter a alegria renovada. E os nossos corações vão ser moldados, mesmo nos momentos de desespero. Então, queridos, que a sua alma encontre paz, que Jesus seja o descanso da sua alma, para que você aprenda a servir em paz, que você tenha ânimo para continuar servindo na sua chamada, no seu propósito, para a sua família. Mesmo, eu não tenho um cargo na igreja, mas você tem família e você precisa estar bem para cuidar da sua família, que é o seu primeiro rebanho, e ele é tão precioso. E Jesus não quer você cansado, ele quer você descansando nele. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesse dia, Pai, para que o Senhor seja o nosso pastor, que nos leve a pastos verdejantes, a águas tranquilas, a lugares, meu Deus, que o Senhor vai dizer, suba no barco, afaste-se. Você precisa de um tempo a sós, você precisa renovar suas forças, você precisa renovar a sua fé,
Você precisa arrancar esse medo, esse temor, esse trauma, essa situação difícil que você está vivendo. Senhor, Tu és o descanso da nossa alma. O Senhor sabe o prejuízo que é ter discípulos cansados, discípulos que estão exaustos na sua jornada, no seu propósito, na sua caminhada. Então, Pai, em nome de Jesus, arranca as cargas pesadas, nos dá os Teus fardos, que são tão leves, que nós não precisamos, meu Deus, sofrer para carregar. O Senhor já fez isso por nós. E nós temos gratidão no nosso coração, porque o Senhor é o descanso das nossas almas cansadas. Em nome de Jesus, refaz as nossas forças, Pai, nesse dia, e que possamos estar prontos para servir a multidão que estará sempre ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos pelo renovo e pela renovação e a restauração das nossas vidas. Deus te abençoe, queridos. Shalom, shalom, graça e paz.